Papo de criminalista. Júri. Fiz o júri no dia 6, quarta-feira, lá em Barretos. Perdi o júri. Tô puto de ter perdido o júri? É lógico que eu tô. Pergunta pro Baggio, que chutou aquele pênalti fora contra o Brasil e perdeu o campeonato do mundo para a Itália. Da Itália, né? Que seria da Itália, mas perdeu pro Brasil. Se ele tá chateado até hoje. Mas isso só acontece com quem tem a coragem de ir para o júri, no plenário, e fazer o julgamento, e para quem tem a coragem de ir lá na decisão e bater o pênalti. Não é para poucos. Quantos júris eu já fiz? Mais de 5. Em 45 anos de profissão, mais de 5 eu fiz com certeza. Mas o júri tem as suas particularidades, e quando formou o conselho e eu olhei aquele conselho de sentença, estava escrito, estampado na cara dos jurados, condenado. Apesar de você ter essas empresas que fazem o levantamento dos jurados, quem é, o que não é, mas aquilo é muito superficial. Você só vai saber mesmo quem é o jurado se você for amigo dele, conversar com ele, tiver intimidade. Não dá para saber o que passa na cabeça. E júri no interior tem uma particularidade muito grande. Principalmente os jovens promotores, os novinhos que estão em início de carreira, ainda substitutos, assim como os juízes também substitutos, eles têm que rezar pela cartilha das suas instituições. Então, jamais vão pedir uma absolvição. Eu acho muito difícil isso. Pode acontecer? Pode, lógico, não é uma regra. Mas é difícil, ele tem que ir pela cartilha da instituição dele. Vai fazer um acordo com a defesa? Olha, você quer isso, eu quero aquilo. Não é justo uma condenação total, mas também não é justo uma absolvição. Vamos fazer uma composição aqui, enfim. Fora quando faltam com a lealdade intelectual, que deveria ter, né? Eu acho que tem. De chegar para o jurado e falar, senhores jurados, a legítima defesa não pode ser harmonizada com a violenta emoção. A violenta emoção é excludente da legítima defesa. Quer dizer, uns absurdos que você tem que ouvir. E o pior que o jurado, eu insisto, fazer júri no interior é muito difícil. Você é um forasteiro e está lá o doutor promotor, o doutor juiz, a doutora autoridade judiciária, que estão lá convivendo com eles todo dia. Quantos júris já fizeram juntos? Então é muito complicado. E aquele discursinho do Ministério Público de que, não, eu não peço a condenação por pedir, o Ministério Público não tem essa função, quem tem que pedir absolvição é o advogado. Quer dizer, uns discursos medíocres de retórica, mas que infelizmente atinge o público dele, que é o jurado. O jurado falar que o conselho de sentença tem que defender a sociedade. Nossa cidade não pode ter mais tiroteios. Peraí, quem defende a sociedade desse tipo de violência é a Polícia Federal. A polícia também é federal, mas é a Polícia Militar com a sua competência ostensiva e repressiva. A Polícia Civil, Polícia Judiciária, que deveria investigar, mas a gente vê toda hora escândalo de Polícia Militar truculenta. E Polícia Civil, o que é que você vê em matéria? É só corrupção, é um negócio impressionante. Não são todos, evidentemente, mas você fica besta. Inquérito que demora 5, 6 anos para ir para frente, enfim, são problemas aí outros da conjuntura. Mas a gente tem esse tipo de problema e é um problema sério. E o que se faz? Isso não só no interior, não. Ministério Público, quando não tem o que falar, quando ele não quer enfrentar a prova ou não tem como enfrentar a prova, o que ele faz? Ele vai nos antecedentes. Coitado do réu que tiver antecedentes. Mas, coincidentemente, no dia 6, enquanto eu fazia o júri, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca julgava o habeas corpus 958642. Eu só vim saber isso depois, porque na hora que eu estava fazendo o júri, ele estava fazendo esse julgamento. E ele julgou esse habeas corpus, que era de um advogado que ia fazer um júri, e o promotor juntou lá um caminhão de antecedentes do réu. E o advogado entendeu que aquilo não poderia ser usado como argumento de autoridade no júri. E o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, numa visão extremamente boa, democrática, deu a ordem. Isso é muito bom. Eu vou só ler um pequeno trecho aqui que é muito importante. Ele diz o seguinte: em se tratando do exame dos elementos de um crime, em especial daqueles dolosos contra a vida, o fato não se torna atípico, antijurídico e culpável por uma circunstância referente ao autor ou aos seus antecedentes,
mesmo porque, se assim fosse, estaríamos perpetuando a aplicação do direito penal do autor e não o direito penal do fato. Desse modo, para evitar argumento de autoridade pela acusação, veda-se a vida pregressa do réu seja objeto de debates na sessão plenária do tribunal do júri. Nada mais justo. Nos países mais democráticos, os antecedentes do acusado são lacrados e ficam nos autos. Ele só é aberto e usado pelo juiz quando o réu é condenado. E aí ele usa para fazer a dosimetria da pena. Jurado não faz dosimetria da pena. Jurado julga o fato. Quem faz a dosimetria é o juiz. Mas, enfim, coisas do júri, coisas do plenário, principalmente quando você tem uma autoridade judiciária que pega duas tentativas brancas, ou seja, aquela que não atingiu ninguém, e vai contra toda a jurisprudência, a doutrina, que é de redução de 2/3, não, e dá 1/6 de redução, e não dá o continuado, soma as duas, e aí, olha, eu vou te contar, tem cada uma que parece 2 ou 3, mas é isso aí. Nós somos a resistência, nós somos a resiliência do Estado Democrático de Direito, dos direitos do acusado. Sabe por quê? Porque não existe ninguém, não existe um porra de um ser humano que tomou uma vacina para não ser alcançado justa ou injustamente por um processo penal. E aí, ele vai precisar de alguém que defenda os seus direitos constitucionais, mesmo que ele, na condição de promotor, de juiz, de jurado, de cidadão comum, um dia não respeitou o direito constitucional de alguém. Papo de Criminalista, a gente volta, um grande abraço.